Falamos já sobre o poder da influência, falamos sobre o poder da verdade na semana passada, e hoje vamos falar sobre o poder da oração. Essa série, The Power, ela é uma série que o Senhor colocou no meu coração, porque por muitas vezes nós temos nos relacionado com algumas coisas que parecem ser pequenas, insignificantes, corriqueiras, normais, e a gente esqueceu do poder que elas têm. Porque, sei lá, virou um hábito, virou uma rotina na nossa vida. E hoje vamos falar da oração e eu quero usar 3 textos como referência. 3 textos e eu vou explicar por quê. O primeiro texto é de Jesus falando sobre a oração, em Mateus 6. Aí você já pode abrir a sua Bíblia, por favor. Mateus 6, versículos 5, 6 e de 9 a 13. 5, 6, de 9 a 13. Depois, se você está na Bíblia de papel, a gente vai para 2 textos de Paulo. Um em Tessalonicenses, o outro em Efésios. Mas pode ficar tranquilo que eu vou falando para vocês. Ali, nos textos de Paulo, são 2 orientações que Paulo dá sobre orientação. Então eu vou ficar com essas 2 referências de a oração de Jesus, que Jesus nos orientou. Não tinha visto você, Sônia, que bom que você está aqui. A oração de Jesus, que ele nos orienta, e a oração, o tipo de oração que Paulo nos deixa como orientação também. Tudo bem? Mateus 6, 5 e 6 e de 9 a 13. Quem achou, diga achei. Quem não achou, diga espera, por favor. Vamos lá. Hã? Ok. É porque lá no ponto do ouvido dele chega atrasado, gente. Gabriel está traduzindo para ele, aí eu falo, depois ele fala. Diz assim um texto bíblico: quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de ficar orando em pé, nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Eu lhes asseguro, Jesus dizendo, que eles já receberam a sua plena recompensa. Mas quando você orar, vá para onde? Para o seu quarto. Faz o quê? Fecha a porta e faz o que em seguida? Ore ao seu pai que está em secreto. Então seu pai que vê em secreto o recompensará. Aí agora você pula o 7, 8, vai lá para o 9. Vocês orem assim, orientação de Jesus. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia, perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Agora vai lá para 1 Tessalonicenses. Já passamos por ele no nosso circuito bíblico. Capítulo 5, apenas o versículo 17. Primeira carta de Paulo a Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17. O que está escrito aí? Algumas traduções estão dizendo orem continuamente. Outras traduções podem estar dizendo orem sem cessar. É o mesmo sentido. Então, falamos da orientação de Jesus para entrar no quarto, fechar a sua porta, orar e em secreto falar com Deus, que em secreto ele ouvirá e recompensará. Agora em Tessalonicenses, Paulo fala, ore continuamente, ore sem cessar. Agora você vai para Efésios, capítulo 6, versículo 18, só a primeira parte de Efésios, capítulo 6, versículo 18, também a mesma orientação de Tessalonicenses, só que um pouquinho, levemente diferente. Efésios, capítulo 6, versículo 18, só a parte A. Diz assim, orem no Espírito, em todas as ocasiões, com toda oração e súplica. Orem no Espírito
em todas as ocasiões, com toda oração e súplica. Amém? A partir disso, então, nós podemos conversar sobre o poder da oração. E hoje eu quero dar ênfase, dentre muitas maneiras que devemos viver e desfrutar do poder da oração, eu quero trazer duas frentes de como viver no poder da oração e como vislumbrar, como enxergar, como experimentar, de fato, que há poder na oração. Duas maneiras. Orar no secreto do quarto é uma. A segunda maneira é orar em todos os momentos. A orientação de Jesus é ore lá no privado. A orientação que Paulo nos dá é ore no privado, mas também ore enquanto você está dirigindo na highway, enquanto você está fazendo lá no seu trabalho o que você tem que fazer, enquanto você está vivendo a sua vida, ore sem cessar. Ore no Espírito em todas as ocasiões. E aí eu preciso dizer aquilo que eu exercitei por muitos anos. Por muitos anos eu gostava muito da orientação só de Paulo. Eu gostava de orar em todas as circunstâncias, no Espírito. Eu gostava de, enquanto estava fazendo alguma coisa, eu falava com Deus. E eu orava. E era de verdade. Era de verdade o meu coração. Eu tinha moto no Brasil, então eu estava andando de moto. Tantas vezes eu ficava falando com Deus, e falando com Deus, e falando com Deus, e falando com Deus. Às vezes eu estava trabalhando e enquanto eu trabalhava, eu falava com Deus também. Em alguns momentos eu estava fazendo nada e eu falava com Deus, mas fazendo alguma coisa na minha cabeça. Eu gostava muito de orar em todos os momentos, mas eu não gostava de ir para o lugar secreto. Na verdade, não é que eu não gostava, eu não tinha a prática de ir, e eu não tinha muito a disciplina de reservar na minha agenda esse lugar. A orientação que Jesus nos dá é: reserve na sua agenda, programe na sua agenda a prioridade para o seu lugar secreto. Reserve na sua agenda a prioridade para o Senhor em oração. O que Jesus está falando é: me priorize na sua agenda, para que depois, então, você viva o que você quiser viver. Quando eu entendi isso, ou melhor, quando o Espírito Santo moveu meu coração na direção dele, porque quem convence da justiça, pecado e juízo é quem? É o Espírito Santo. Não é ninguém que me convence. As pessoas podem ser usadas por Deus para ministrar a minha vida, mas quem me mudou, quem me convenceu, quem me transformou, é o próprio Espírito de Deus. Eu comecei a exercitar, irmãos, o meu quarto secreto, o meu lugar secreto, o meu horário da agenda para poder orar. Quem viveu ou vive essa experiência, como eu vivi, sabe o quanto que é difícil você mudar um hábito, você mudar uma agenda, você dar prioridade para outra coisa que você antes não dava. Só que eu digo para vocês, eu venci. Eu venci pela insistência. Porque nós precisamos desse lugar secreto para foco. Tem algumas pessoas que não vivem esse lugar do quarto fechado porque dizem que não conseguem se concentrar. Eu entendo isso. Mas é exatamente essa a estratégia do inferno, para que não nos concentremos. Para que a gente não pare na nossa agenda e priorize o Senhor. Para que a gente deixe sempre para a última coisa do meu dia o meu tempo com Deus, o meu tempo de oração. E enquanto fazemos isso, a gente não desfruta de todo o poder que há na oração. Deus continua conosco, tá bom, irmãos? Deus não deixa de ser Deus, Deus não deixa de ser amoroso, Deus não deixa de ser misericordioso, não é nada disso. Mas para experimentar o poder de Deus, você precisa viver em oração. Para experimentar o poder da oração, você precisa viver a experiência de ir mais fundo, de ir além, de exercitar isso no seu dia a dia. Do contrário, a gente vai continuar vivendo a oração em todas as ocasiões no Espírito, com orações de súplica, mas a gente não está mostrando para Deus onde o nosso coração está em prioridade.
Ajeitar a nossa agenda para orar significa onde Deus está na minha agenda. Eu sei que isso é pesado às vezes de ouvir, mas é verdade, é bíblico. O que vai acontecer se eu não orar hoje lá no meu quarto? Nada. Você vai deixar de desfrutar de uma presença gostosa, só. Mas Deus vai me consumir? Não. De novo, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua te amando, Ele te amou primeiro. Não é o que você faz ou deixa de fazer que aumenta ou diminui o amor de Deus, não. É o seu coração que muda ou não. É o meu coração que muda ou não. Tudo bem até aí? Tá bom. Há poder na oração, irmãos. E se não damos a importância necessária ao exercício da oração, ficamos fracos e secos. E eu creio nisso porque eu experimento isso. Irmãos, há dias que eu não consigo orar do jeito que precisa, ou do jeito que eu gostaria. E eu me sinto seco. Não sei se é assim com você também. Eu me sinto seco. Eu me sinto com a boca seca. Eu me sinto esquisito. E aí quando eu reconecto, eu volto, eu converso com Deus, e eu falo para Ele do meu coração, e eu falo para Ele das minhas lutas e tudo, e aí há de novo um refrigério, há de novo um renovo, há de novo uma nova novidade de vida, há de novo algo de Deus para mim, porque eu vou de novo na direção dEle e nunca desisto, eu não posso desistir, porque senão fico fraco e seco. É quando menos eu oro, mais o Sérgio vem para frente. O Sérgio é ruim pra caramba. O Sérgio é mau. O Sérgio é pecador, miserável, longe do Senhor. O Sérgio é o pior possível. Mas quanto mais eu oro, mais o Espírito de Deus vem para frente. Mais de Deus vem para frente. Mais Ele me controla. Mais Ele me domina. Mais Ele é soberano. E aí, quanto mais ele vem para frente, mais eu venho para trás. E aí o que acontece a partir disso é do Espírito, e não do Sérgio. Tudo bem? Vamos então para o guia da oração ensinada por Jesus. Jesus lá em Mateus 6, se você quiser voltar para Mateus 6, eu queria dar ênfase ao versículo 9. Eu todo ele, de 5 até do 5 e o 6, depois o 9 ao 13, eu vejo... Não, é mesmo, é de 9 ao 13 só. Eu quero falar desse guia só que Jesus colocou. Primeira coisa que eu aprendo nesse guia de oração ensinado por Jesus. É um guia, irmãos. Eu não sei orar. Pronto. Mateus 6, de 9 a 13, vai te ajudar a conversar com Deus de maneira que você contemple o que precisa ser contemplado, o que poderia, o que deveria ser contemplado na sua oração. A primeira coisa que Jesus está nos orientando, que precisamos reconhecer enquanto oramos, é a paternidade de Deus e a sua autoridade. O que isso quer dizer? Jesus está nos ensinando que nós devemos olhar para Deus e reconhecê-lo como soberano. O que é soberano? O que é soberania, irmãos? Quem é soberano manda e eu obedeço. Se há um soberano para além de mim, ele fala, eu escuto e faço o que ele manda. Deus tem falado muito comigo sobre isso. Quem tem convivido comigo essas 2 últimas semanas tem ouvido muito eu falar sobre esse ponto. Sobre a diferença que tem entre fidelidade e lealdade. Qual a diferença entre fidelidade e lealdade? Você é leal a Deus porque, Ele mandou Jesus, né? Ele mandou Jesus, Jesus me salvou, e aí tem o Espírito Santo que me abençoa, de repente rola um milagre aí. Rola uma benção aqui, rola uma benção ali, rola um livramento aqui, uma outra coisa ali. Então, eu sou leal a Ele porque Ele me dá uns negócios. Ele abençoa a minha casa, Ele livra meus filhos do mal, aí eu sou leal. Mas aí quando Deus fala assim, então, vende tudo que tem e me segue, aí eu falo para Deus, então Deus, aí esse é o ponto que a gente se divide.
que aí você segue o teu caminho, eu sigo o meu. Mas me abençoa aí, por favor, continua cuidando das minhas coisas, continua cuidando dos meus filhos, me dando livramento. Mas então, vender tudo e te seguir não vai rolar. Não vai rolar. Aí, eu gosto de seguir Jesus, porque Jesus é um cara legal, está atraindo multidões e tal. Aí falou, Jesus, o que eu faço para poder me tornar um discípulo? Aí falou, filhão, só me seguir. Assim, tô indo, deixa eu enterrar meu pai. Não dá. Enterrar seu pai não, deixa seu pai ser enterrado lá, quando ele morrer, o povo enterra ele. Não morreu ainda? Não, Deus, eu preciso enterrar meu pai, esperar lá ele morrer. Aí ele morreu, aí eu enterro ele, fico com herança. Aí eu sigo minha vida riquinho, de boa, aí eu posso te seguir numa boa. Aí Jesus falou assim, cara, não vai rolar. Segue a sua vida, que eu vou seguir a minha. O leal, quem é leal a Deus, segue a Deus até quando ele manda alguma coisa que eu não concorde, ou que eu não entenda, e eu falo assim, não gostei, não quero mais você. Deus, obrigado, vou seguir outra coisa, eu mesmo. O fiel, nós somos fiéis a Deus quando reconhecemos que Ele nos abençoa, nos cuida, nos protege, nos livra, tudo isso, mas também quando Ele fala, filho, eu quero que você ore todos os dias pela sua cidade às 3 da manhã. Aí você vai falar, mas Deus, por que às 3? Aí você vai ouvir aquela resposta de silêncio constante. E você levanta outro dia às 3 da manhã para orar pela sua cidade, sem entender por quê, sem entender para quê, sem entender o que Deus vai fazer com aquilo ali. E aí você vai fazer porque você simplesmente reconhece a soberania de Deus. E você não precisa entender o soberano para cumprir o que o soberano manda. Entendeu? Quem é fiel a Deus, obedece sem entender. Como Abraão. Quem é leal a Deus, precisa sempre entender tudo para poder decidir se vai obedecer ou não. Eu não quero ser leal a Deus. Eu quero viver uma vida de fidelidade a Ele. Reconheça a paternidade e a autoridade do nosso Deus. E Ele ensina, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. No guia de Jesus, Ele nos orienta para que a gente, na nossa oração, declare o nosso desejo dEle. Ele diz, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Venha o teu reino, cumpra o que você quiser, ó soberano Deus. Ó Deus soberano, Deus que eu não preciso entender, mas eu quero obedecer. Venha o teu reino, venha a sua contracultura, venha aquilo que você estabelece, não eu estabeleço. Venha o teu reino. Cumpra a sua vontade. Faz o que você quiser. Senhor, você é dono disso aqui. Você é dono da minha vida, dono da minha história, dono da história da humanidade. Vem, Senhor. Vem, Senhor. Soberano Deus. Vem, Senhor. Ele orienta isso. Jesus orienta isso. Jesus, no seu guia, nos orienta a clamar. Clamar, clamar, clamar. E como é que a gente clama? Como que alguém clama? Como que alguém... Clamor é grito. Clamor é grito. Ninguém clama... Olá? Você poderia, por favor, parar de pisar no meu pé nesse instante? Ei, tira! Sai de cima do meu pé! Ei, você está pisando no meu pé! Oh! Você clama, você grita. E Jesus nos ensina a clamar. Dá-nos hoje, Senhor, o pão nosso. Não nos deixe cair em tentação. Livra-nos do mal. Clama, clama, clama. Porque quando há clamor, há entrega. Quando há clamor, há entrega. Quando há clamor, você já reconheceu quem é que faz as coisas. E quem faz as coisas é o Senhor. Enquanto você está achando que você resolve seus problemas, seus pecados, a gente vai continuar marcando passo
e vai continuar sendo fraco e seco. A gente não resolve as nossas questões. Se não for o Espírito Santo de Deus, a gente não consegue lidar com tudo que a gente lida na vida. É muita pressão, é muita dor, é muita aflição. E por fim, no guia de Jesus, ele nos ensina a reconhecer nossos pecados e a graça de Deus. Reconhecer os nossos pecados. Senhor, olha, eu sou um vacilão. Eu sou um Zé Mané. Eu erro pra caramba. Mas, Senhor, eu reconheço que você é Deus de amor. Jesus, no seu guia, fala, perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos o quê? Não é aquele que nos ofende não, tá, irmãos? É devedores. Devedores. Gente que paga, que está devendo algo para nós, está devendo dinheiro, está devendo outras coisas emocionais, está devendo, mas eu perdoo. Me perdoa, Deus, assim como eu perdoo. Então, Deus, me perdoa à medida que eu vou perdoando. Pegou essa aí? Pegou essa? Me perdoa à medida que eu vou perdoando. É isso aí, ó. Aí lascou, hein? Mas é isso que Jesus nos orienta. Esse é o guia de Jesus. Eu quero chamar a sua atenção para um filme que é fantástico, eu recomendo para vocês verem. Quarto de Guerra, mesma tradução, é tradução literal em inglês. Ele fala sobre o poder da oração. Eu quero chamar 2 trechos, o primeiro vocês vão ver agora, e a partir disso eu vou dar alguns conselhos para os irmãos, depois a gente vai ver um segundo trecho e vamos caminhar para o final da nossa reflexão. Você precisa lutar em oração. Você precisa expulsar o verdadeiro inimigo da sua casa com a palavra de Deus. Está na hora de você lutar, Elizabeth. Está na hora de você lutar por seu casamento. Está na hora de você lutar contra o verdadeiro inimigo. Está na hora de você tirar as luvas e lutar. Não existe magia no lugar em que você ora. Mas as escrituras dizem para você ir para o seu quarto e orar em segredo. E o seu Pai Celestial, que vê o que é feito em segredo, vai te recompensar. Agora se livre das distrações e concentre a sua mente e o seu coração nele. Reconheça que Ele é Deus e que você precisa dele desesperadamente. Seja grata por suas bênçãos, mas conte-lhe suas necessidades, se abre com ele. Se você tem alguma coisa a confessar, então confesse. Peça perdão a ele e acredite nele quando disser que ele te ama e que vai cuidar de você. Então, ore pelo coração de seu marido, de sua filha e qualquer outra pessoa que o Senhor levar à sua mente. E não se apresse. Tome o tempo que precisar e então escute. Essa história desse filme, essa Elizabeth, ela está numa crise conjugal e ela encontra uma moça, uma senhora, que estava aconselhando ela no início do vídeo. E ela tem um lugar secreto chamado Quarto de Guerra, que é um closet dela. E ela, então, começa a discipular a Elizabeth para que ela, então, pudesse também descobrir o poder da oração quando você agenda, quando você prioriza esse lugar diante do Senhor. Então, nesse momento, ela está recebendo umas orientações a partir do texto bíblico que nós acabamos de citar, de Mateus 6, de como poder experimentar o poder da oração. Por isso, eu quero dar alguns conselhos para nós que queremos desfrutar do poder da oração. Primeiro, para Deus só existe o quente e o frio, o morno não serve. Apocalipse, capítulo 3, versículos 15 e 16, me ensina isso. O que é o morno? Irmãos, não existe crente que não ora.
Não existe cristão que não exercita a prática da oração. Se você não exercita a prática da oração, você não experimenta mais de Deus. De novo, do seu jeito, no seu lugar secreto, do seu jeito que Deus fala com você, mas você precisa orar. Morno, quanto que você ora pelos seus filhos? Mais ou menos, pouco. Quanto que você ora pelo seu casamento? Uma vez por semana. Não é constante, eu oro quando eu lembro, quando tem um problema eu oro. Não existe quente, só existe quente ou frio. Ou você está quente ou você está frio. Morno não funciona para Deus. Segundo conselho que eu dou: lute suas batalhas na oração. Porque nós não lutamos contra seres humanos. Nós não lutamos contra seres humanos, mas contra forças espirituais do mal. Efésios capítulo 6, versículo 12. Fala que nós não lutamos contra carne e sangue, mas contra principados e potestades, autoridades do mal. Então, toda vez que você vai tentar lutar as suas batalhas com as suas forças, você não vai conseguir. Toda vez que você quiser lutar com alguém, você perceba que você não está lutando contra alguém. Você está lutando contra principados e potestades, contra espíritos do mal. E toda vez que alguma coisa acontece com você, alguma crise chega à sua casa, algum problema chega ao seu coração, se você quiser usar as armas certas, você vai precisar aprender a usá-las de joelhos. Você vai ter que aprender a orar. Você vai ter que aprender a conversar com Deus. Irmãos, eu peço diariamente para Deus me ensinar a orar. Diariamente. Senhor, me ensina a orar. Senhor, me ensina a desfrutar da sua presença, me ensina a desfrutar desse ambiente, dessa atmosfera onde eu vou dedicar o meu tempo ao Senhor em oração, em súplica, em reconhecimento da sua autoridade, em exaltação, em louvor a Ti. Senhor, me ensina, Pai. Eu falo isso diariamente para Deus, porque eu não sei se eu sei orar. Porque eu quero mais de Deus todo dia, eu quero mais dEle. E eu falo isso: Senhor, faz comigo, faz o que o Senhor quiser comigo, chega no meu coração, me alcança, me transforma, me faz melhor para a Tua glória, para que outras pessoas reconheçam que o Senhor é Deus, porque esse é o movimento natural da vida. Quanto mais forte, quanto mais menos seco eu estou, mais as pessoas à minha volta reconhecerão que há poder no nome de Jesus, e a gente vai continuar pregando o Evangelho. Percebam por que o diabo não quer que a gente ore. Porque quando a gente não ora, irmãos, nós nos tornamos mornos. Nós somos gente que vai para a igreja. E igreja não é tudo no meu relacionamento com Deus. A igreja é um lugar que eu recebo ferramenta. Você está recebendo ferramenta hoje aqui. Ferramentas para a glória de Deus e para o seu bem. Para que você possa viver a sua vida durante a semana. Para que você possa glorificar a Deus enquanto você vive a vida. Para que Jesus seja visto no seu trabalho por sua causa. O diabo quer que a gente não ore, que a gente tenha distrações. Irmãos, há recompensas maravilhosas quando oramos. Eu sempre tenho muito medo de dizer isso, e por isso que eu digo a próxima frase, que não fazemos por causa das recompensas, mas isso é promessa. Porque eu tenho muito medo desse lugar nosso de ficar jogando com Deus. Deus, eu vou orar porque você vai me... Não, não é isso. Mas a promessa de que quando oramos o Senhor nos recompensa. Eu não faço por causa das recompensas, mas eu faço porque Ele é Deus. E porque eu preciso dEle. E a minha oração me dá dependência e reconhecimento da soberania do nosso Pai. Outro conselho: livre-se das distrações. Não sei se acontece com você, mas é exatamente quando eu vou me ajoelhar para orar, eu começo a me lembrar de coisas que eu tinha esquecido todas. Todas que eu tinha esquecido vêm na minha cabeça. Todas. Isso é luta. Isso é luta, viu? Eu me ajoelho e eu rapaz, esqueci de comprar aquele negócio que já você pediu. Nossa, esqueci de ligar para fulano de tal. Na hora que eu estou orando. Quando eu não estou orando, não lembro de nada. Esqueço de tudo. Aí quando eu boto meu joelho para orar, vem tudo. Aí o celular chama, aí vem mensagem, aí vem... Lembro do aniversário de alguém. Batalha, isso é luta. Então a gente tem que aprender a esvaziar a nossa cabeça. Se você vai orar, larga a mão do telefone. Larga a mão, bota em outro lugar. Para você não correr o risco da tentação de olhar para ele.
Ah, mas eu preciso de... Se você precisa, marca outra hora para orar. Nós precisamos nos livrar das distrações. A televisão não pode ligar automaticamente. O rádio não pode... Se você distrai com música, não pode ter música. Se a música te ajuda a orar melhor, a louvar a Deus, beleza, bota a música. Mas encontra o seu lugar, encontra a sua maneira, mas livre-se das distrações. Tem um trecho do filme que exatamente quando ela começa a exercitar o tempo de oração, com aquele puff enorme lá, o celular começa a chamar e tem mensagem e tal, enfim. É exatamente assim que acontece. Pelo menos é comigo. Não sei se acontece com você. Minha cabeça fica a 1000 por hora. Eu fico falando assim para Deus. Deus, leva os meus pensamentos aprisionados a você, Pai. Senhor, leva os meus pensamentos aprisionados, cativos à sua presença. Deus, limpa a minha mente, para que eu possa falar contigo inteiramente. Para que eu possa estar 100% com você conectado agora. E eu vou falando isso com Deus. E assim, dia após dia, isso vai melhorando. Às vezes piora, aí melhora depois. Mas é assim mesmo, essa é a nossa vida. Esse é o nosso processo com Deus. Mas outro conselho, não tenha pressa. É o que ela falou ali. Não tenha pressa. Aprenda a desfrutar da presença de Deus. Ah, mas eu não tenho nada para falar. Ajoelha e fala, Senhor, estou na sua presença. E fica quieto. Você vai ser constrangido. Faz essa experiência aí. Você vê. Ore sempre em nome de Jesus. É o último conselho que eu te dou. Sabe o que eu tenho percebido? E engraçado, né? É porque Deus ele vai movimentando tudo para a edificação do corpo, né? Muitas pessoas essa semana que oraram em voz alta comigo esqueceram de falar o nome de Jesus no final. Deixa eu falar uma coisa para você. Quando você e eu não falamos em nome de Jesus, em Jesus' name, nós estamos escrevendo uma carta de próprio punho. Nós estamos digitando com os nossos próprios dedos e quem está assinando é o Sérgio. Essa oração não tem poder, porque ela não está no endereço, quem está escrevendo não é Jesus. Quando eu oro e falo, Senhor, é no nome de Jesus que eu oro, a palavra fala que no nome de Jesus toda autoridade se submete, é no nome de Jesus que há poder, é no nome. Não podemos esquecer a autoridade. Quem é a autoridade? A autoridade não sou eu. Mesmo que a nossa oração seja uma oração livre, eu não tenha formalidade, eu não preciso falar na segunda pessoa do singular, a segunda pessoa do plural, eu não preciso falar tu, vós, eu não preciso falar isso na minha oração, eu tenho o meu jeito de orar, eu tenho minha intimidade com Deus, eu falo com Deus com liberdade, não esquece de falar o nome de Jesus. Não esquece de falar do nome de Jesus, porque a oração feita, tudo que pedirem em meu nome, Jesus falando em meu nome, lhe será dado. Próximo trecho do filme, e aí eu vou caminhar para o final. O Senhor conseguiu de novo, Deus. O Senhor conseguiu de novo. O Senhor é bom, o Senhor é poderoso, o Senhor é misericordioso. E continua cuidando de mim quando eu não mereço. Eu te louvo, Jesus. Tu és o Senhor. Me manda outra, Senhor. Me guia para quem o Senhor quer que eu ajude. Levanta os que invocam o seu nome. Levanta aqueles que amam o Senhor, que buscam o Senhor e que confiam no Senhor. Levanta-os, Senhor. Levanta-os. Senhor, precisamos de uma geração de fiéis que não tenham vergonha do Evangelho. Precisamos de um exército de fiéis, Senhor, que odeie ser morno e guarda a Tua palavra acima de tudo. Levanta-os, Senhor, levanta-os. Eu oro pela união entre aqueles que amam o Senhor. Eu oro para que o Senhor abra os olhos para que eles possam ver sua verdade, Senhor.
Eu oro pela sua mão protetora, que orienta, levanta uma geração, Senhor, que vai levar luz a este mundo, que não vai se curvar sob pressão de quem não vai se acovardar. Senhor, quando os outros caírem, levanta-os, Senhor, para que eles anunciem que existe salvação em Jesus Cristo. Levanta os guerreiros, Senhor, que vão lutar ajoelhados, que vão te adorar de todo o coração, Senhor. Senhor, nos chama para a batalha, para que possamos proclamar o Senhor, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Eu oro por essas coisas com todo o meu coração. Desperta-os, Senhor, desperta-os. Deus está levantando uma geração que entende o poder da oração e que batalha de joelhos, crendo que há poder na oração feita no nome de Jesus. Deus está levantando uma geração que anda de joelhos. Uma geração que guerreia suas guerras com o joelho no chão. Eu quero fazer parte desse momento. Eu quero fazer parte desse avivamento. Eu quero fazer parte desse mover do Espírito Santo de Deus, não só nessa igreja, mas também nessa igreja. Eu quero desfrutar e aprender o poder da oração. Quero convidar você a se juntar a mim. Quero convidar a se juntar a mim na fé de que há poder na oração. É só fé. Não tem outra coisa para te dizer. Não tem como eu te convencer. Há poder na oração, irmãos. E nós só desfrutaremos de grandes coisas que Deus tem para fazer na nossa vida e na vida dessa igreja, quando entendermos isso e não negligenciarmos o nosso lugar secreto. A nossa prioridade de orarmos constantemente, diariamente, reconhecendo a autoridade de Deus e clamando sobre as nossas coisas. Quantas vezes você tem orado pelos seus filhos, pais? Qual foi a última vez que você orou pelo seu filho, pai? Qual foi a última vez que você chegou lá na cama do seu filho, botou a mão na cabeça dele e falou assim: Senhor, eu te clamo que você abençoe meu filho em nome de Jesus. Qual foi a última vez, pai, que você botou a mão na cabeça da sua esposa e orou pela sua esposa? Hein, sacerdote? Hein, pastor? Hein, líder? Qual foi a última vez que você fez isso? Homens, qual foi a última vez que você orou lá no seu trabalho? Qual foi a última vez que você chegou bem cedo e nesse local de trabalho novo você falou: Senhor, a sua presença está nesse lugar, Pai, porque eu cheguei. Onde a planta dos meus pés pisar, esse lugar será reconhecido como lugar santo. Qual foi a última vez que você orou no trabalho? Qual foi a última vez que na hora do lanche, homens, que na hora do lanche você chamou seus colegas e falou assim: olha pessoal, eu vou orar. Quem quer orar comigo aqui? E deu as mãos e oraram. Ou cantaram um louvor juntos e depois oraram. Mulheres queridas, qual foi a última vez que você orou pelos seus filhos? Qual foi a última vez que você, mulher, tocou na cabeça do seu filho à noite enquanto ele dormia e abençoou a vida do seu filho? E repreendeu todo o mal e pediu: Espírito Santo de Deus, reina nessa casa. A palavra do Senhor diz que os homens são os pastores, os sacerdotes do lar, mas diz que a mulher sábia edifica a sua casa. Qual foi a última vez que, enquanto seu marido estava lá jogado no sofá, cansado, morto do trabalho, você botou a mão na cabeça dele, porque sabe que se tocar nele não vai acordar mesmo, e orou pela vida dele e abençoou a vida do seu marido? Ah, pastor, mas o meu casamento está destruído. Exatamente. É por isso que você tem que orar. Aí bota a mão na cabeça e ora. Pastor, mas eu não sou casado. Eu sou solteiro. Eu moro sozinho. Qual foi a última vez que você orou pelos seus amigos? Num hangout que você teve? Num restaurante? Quando que você orou agradecendo aquele alimento ali? Está com vergonha? Tem vergonha de orar em público? Será que é isso? Será que é isso? Será mesmo que é vergonha de orar em público?
Chega, gente. Chega de viver uma vida mais ou menos. Vamos mais, vamos. Vamos botar o nosso joelho no chão e vamos crer que há poder na oração. Sabe quando que essa igreja vai ser unida? Sabe quando? A gente está caminhando para esse lugar. Mas sabe quando que essa igreja vai ser unida? Quando todos que oram, orarem por unidade. Quando a gente crê que há poder na oração. Quando a gente crê que Deus responde à oração do justo. Quem é justo? Todo aquele que crê. Bota fé nesse coração, pede ajuda para Jesus. Ele vai nos dar a vitória. Para a glória dele, para o bem de cada um de nós. Eu quero orar mais. Quero aprender a orar mais. Eu quero desfrutar mais da presença do lugar secreto. E você? Se você estiver comigo, e você quer mais de Deus, e você quer aprender mais, e você quer desfrutar mais desse poder, do poder da oração, e você está disposto a pagar o preço, disposto a tentar modificar a sua agenda, priorizar a sua agenda na oração, além de orar constantemente com orações e súplicas, eu queria te convidar a se colocar em pé. Se você quer levantar como exército que ora, como exército que paga o preço, como exército que entendeu que a gente precisa mudar algumas coisas mesmo, que precisa transformar algumas coisas que não estão boas, precisa priorizar um pouco mais esse tempo secreto com Deus, esse tempo de oração, e reconhecer que a gente, por algum tempo, a gente esqueceu que a oração de fato tem tanto poder. Louva a Deus por vocês, exército. Louva a Deus, porque Jesus está chamando a gente para pagar o preço na oração. Sabe quando que nossos filhos vão se livrar das drogas? Quando a gente pagar o preço em oração. Sabe quando que nossos filhos serão uma geração que não vai se perder e vai amar a Jesus, vai amar essa nação e vai transformar essa nação para a glória de Deus, vai restabelecer alicerces antigos. Sabe quando? Quando pagarmos o preço na oração. Pararmos de bater boca, pararmos de brigar e tentar ganhar as batalhas, tentar convencer os outros, a gente ganhar as nossas batalhas a partir da oração. A gente vai ver que a gente não tem poder, porque toda vez que a gente tenta na nossa força e algo acontece, a gente dá glória para nós. Mas toda vez que a gente cansa e desiste e vai para a oração, porque a gente não tem mais para onde correr, e Deus faz, a gente fala, opa Deus, você fez, glória ao teu nome Jesus, você que é top, você é fera Deus. É isso, é isso, é isso, é isso. Pedro, vem aqui, ora por nós, em nome de Jesus. Senhor Deus, em nome de Jesus, nós levantamos, Pai, porque nós queremos atender ao seu chamado, Amém, Senhor. Deus. E nós pedimos, Pai, que o Senhor nos capacite. Amém. Que o Senhor coloque em nós um desejo, Pai, por Ti. Que o Senhor gere fé em nossos corações, Pai. Que o Senhor faça de nós um povo que clama Amém. ao Senhor. Amém. Porque isso vai contra a nossa humanidade, Pai. Por isso nós pedimos ao Senhor. Tenha misericórdia de nós, Pai. Amém, Jesus. Tenha misericórdia. Nos chame, Jesus. Pai. Nos atraia ao Levanta Senhor. mesmo, Pai. Nos Levanta, converta a Pai. Ti mais Amém, e mais, Jesus. Pai. Amém. Nos direciona na sua Faça de presença. nós, Pai, adoradores, Pai. Amém, Jesus. Faça de nós, Pai, intercessores por outros, Oh, Deus, levanta, Pai. Faça Levanta de nós, mesmo, Pai, em nome de cuidadores da nossa igreja, do nosso povo, Pai. Levante, Pai, o teu exército aqui, Pai. Levante soldados, Pai, e irmãs, soldadas que vão interceder, Pai, por nós, pelas suas casas, pelo bairro, pela igreja. Faça de nós, Pai. Faça de nós um contigo, Pai, em Jesus. Faça de nós um aqui entre nós. Faça de nós um, Pai. Revele-se a nós, Senhor. Revele-se a nós. Mostre a nós a tua vontade, Pai. Mostre a nós a tua vontade e nos ajude a ir atrás dela, da tua vontade, Pai. Nos ajude a colocar o eu atrás do Senhor, Pai. Que o Senhor venha à frente, Pai. Que o Senhor seja o cabeça das nossas vidas. Que o Senhor seja o dono das nossas vidas. Que o Senhor seja o líder dos nossos lares.
Que o Senhor seja o cabeça dos nossos casamentos, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Abençoe cada um aqui, Pai, e encha com Teu Espírito Santo, Senhor. Encha com Teu Espírito Santo. Capacite, Pai. Capacite. Sinta-se à vontade em nosso meio, Senhor. É isso que nós te pedimos. Sinta-se à vontade em nosso meio, Pai. Em nome de Jesus. Amém. 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 Glória a Deus.